Aylan, capítulo 2 Despertar. Ao chegarmos a este mundo, dá início a nossa aprendizagem. Tudo é acolhido e guardado sem fazermos nenhuma crítica, nenhuma pergunta. Somos como uma máquina, um computador que guarda todas as informações sem se preocupar com o conteúdo. Na verdade, nós nos tornamos uma réplica de nossos pais. Imitamos tudo o que eles fazem. Até em torno dos 5 anos, somos programados e não fazemos objeção a essa programação. Aceitamos com prazer. Somente com o passar dos anos, escolhemos as informações que devemos ou não guardar. Começamos a tomar certo rumo em nossa vida, embora a direção esteja ainda nas mãos de nossos pais. Perguntas surgem e quase ninguém tem respostas que convença realmente, porque são respostas que aprenderam com outras pessoas, mas não foi provada a veracidade. Foi jogada simplesmente, temos que acreditar, ter fé. Os anos passam e nós vamos empurrando a nossa vida. Não sabemos a razão de estarmos neste mundo, o significado da nossa existência. Tampouco de onde viemos e para onde vamos depois dessa passagem. São perguntas que ninguém sabe responder e, quando respondem, não conseguem provar. Portanto, permanecemos na dúvida. Desde criança, ensinam para seguirmos uma determinada religião. Ensinaram-me, por exemplo, a seguir a religião católica apostólica romana, a qual eu estou até hoje e pretendo continuar até o fim dos meus dias aqui nesta terra. Acreditar na existência de um só Deus, em seu único Filho que morreu em uma cruz para salvar a todos nós, Jesus Cristo, e na ressurreição. Hoje eu vivo essa religião. Não sou apenas um católico que recebeu alguns sacramentos, mas tento praticar o que a minha religião ensina, o que Jesus Cristo ensinou. Eu acredito, tenho fé. As pessoas que ensinaram tudo isso para mim não conseguem provar a veracidade desses ensinamentos. Mas mesmo assim, eu acredito e faço desta fé a base da minha vida. Acredito que o mesmo ocorre com aqueles que nasceram dentro de outra religião, ou seita, ou o nome que você queira dar. Se os seus pais são espíritas, certamente você irá segui-los. Se os seus pais são adventistas ou batistas, você irá segui-los. Caso esta base de visão não satisfaça o seu eu, você é livre para procurar o que mais lhe convém. Entretanto, há pessoas que não se encontram. Vivem como animais, não fazem perguntas, se fecham dentro de suas opiniões e vivem empurrando a vida, escravos de um sistema que proporciona fragmentos de felicidade, escravos do próprio corpo em uma busca constante de prazeres sem fim. Esta é, sem dúvida, a forma mais perigosa de vida, pois caindo uma destas colunas de sustentação, o castelo de cartas desmorona.
Desta forma, o que resta da vida? Não havendo sentido, ocorre a fuga para as drogas e o suicídio. Espero que esse não seja o seu caso, mas se for, então pare a sua vida. Mude o sentido da estrada que você escolheu e siga o caminho verdadeiro. Eu tenho provas de que eu sou um ser espiritual e imortal. Para mim, isso basta. Aumenta consideravelmente a minha fé em Jesus Cristo. Mas esta prova só serve para mim. Não posso demonstrá-la. Não seja incrédulo, materialista, pois assim sendo, o seu sofrimento nesta vida será muito maior. Há alguns anos, conheci uma pessoa que era extremamente materialista. Não acreditava em Deus e na vida após a morte. Dotado de muita inteligência, com capacidade de sobra para seguir os seus estudos. No entanto, enterrou-se na bebida. Para ele, esta vida não tinha sentido. Há muitos outros exemplos de pessoas que estão neste nível espiritual. Não sei se estou errado, mas, pelo menos, mais da metade dos habitantes desse planeta estão nesta fase de vida. Tudo fazem por dinheiro, por prazeres. Não respeitam o seu próximo e nem a si mesmo. São os chamados espertos deste mundo. Não vou me alongar mais. Não importa o que você é, o que faz, qual é o seu nível espiritual, qual é a sua religião. Eu quero ajudá-lo a encontrar-se. Leia atentamente este livro. Se preciso for, volte e estude capítulo por capítulo e seja feliz. Há um ditado budista que diz assim: é mais fácil vencer um exército com 1 milhão de homens do que o seu próprio corpo. Está lançado um desafio e só você poderá vencê-lo. Vou passar agora para uma segunda etapa, em que é necessário que abra o seu coração, deixe de lado os preconceitos, crenças e seja livre para novas ideias. Saiba que é indispensável um novo paradigma, uma nova forma de ver e viver neste mundo tão bonito. Jesus veio mostrar o caminho e devemos fazer de tudo para seguir os seus ensinamentos. Pare a vida, pense e haja de uma forma diferente. Temos que fazer diferença. Vou contar um pouco do meu despertar para esta nova realidade e as minhas descobertas. Estou apenas no caminho e tento levar o máximo de pessoas comigo. Espero que você, ao ler esse livro, se encontre e faça a mesma caminhada. Pois bem, o que vou relatar agora poderá parecer maluquice, pelo menos no início. Isso para aqueles que nunca se aprofundaram nesse assunto. Mas vamos lá. Tudo começou no ano de 1968. Pelo menos que eu me lembro, tinha nessa época 8 anos de idade. Foi assim. Morávamos em uma chácara, em uma pequena casa de 4 cômodos. Na frente desta casa havia uma varanda que a cobria por inteiro. Para mim, com apenas 8 anos, esta varanda era enorme e passava boa parte do dia brincando neste local.
seja na rede ou no chão com os meus brinquedos. O único perigo para uma criança dessa idade era a altura da parte da frente da varanda, pelo menos 1,20 m de altura. Pois bem, foi nesse local que ocorreu a minha primeira experiência. Sonhei, na época que eu pensava que essas experiências eram simplesmente um sonho, que estava de pé na varanda olhando o jardim, quando de repente mergulhei para frente, como se fosse mergulhar em uma piscina. E foi grande a minha surpresa. Saí voando, no início bem rente ao solo, mas aos poucos fui ganhando altura até chegar à porteira que se localizava em torno de 40 metros de distância, onde desci suavemente. Era tão bom que repetia a brincadeira várias vezes até me cansar. Seja sonho ou não, eu sempre sonhava a mesma coisa, brincando na varanda e em seguida livre no ar como um pássaro. Um sonho que eu gostava muito e se repetia com frequência. Hoje eu posso garantir para você que não foi apenas um sonho. Eu voei realmente em espírito. O tempo passou. No ano de 1980, outra coisa estranha começou a acontecer comigo. Foi assim. Dormia tranquilamente, quando de repente algo me segurou. Não podia mexer as mãos, os pés, a cabeça. O medo tomou conta. Era horrível essa experiência. Não sabendo o que fazer e em total desespero, comecei a rezar. Por longas horas permaneci nessa paralisia, até que voltei a dormir. Ao me levantar de manhã, tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Imaginei que foi apenas um sonho, ou melhor dizendo, um pesadelo. Esse sonho, se assim posso dizer, se repetiu por muitos dias, meses. Confesso que tinha medo de ir dormir, mas com o tempo cessou. Fiquei vários meses sem esse pesadelo, até que novamente voltou a incidir. Foi assim por vários anos. Por incrível que pareça, me acostumei com essa experiência a ponto de aproveitar este momento de paralisia para relaxar. Na verdade, estava sentindo prazer, pois era como se estivesse flutuando solto. Com o tempo, finalmente entendi o que estava acontecendo e prometi que, se a experiência voltasse, iria agir de uma forma bem diferente. Em uma bela noite, o fenômeno retornou. Dormia em um sono aparentemente tranquilo, quando, de repente, me senti paralisado. Porém, desta vez, não comecei a rezar. Permaneci calmo, o mais calmo possível. Fiquei nessa posição por muito tempo e logo depois tudo cessou. Levantei-me, fui ao banheiro e voltei a dormir. Foi então que veio a grande surpresa. O fenômeno se repetiu, mas desta vez eu estava ainda mais tranquilo. Abri os olhos e, por incrível que possa parecer, eu conseguia ver tudo claramente, como se a luz estivesse acesa, mas não estava. Olhei em todas as direções calmamente. Foi então que percebi
estava flutuando a uns 10 centímetros do meu corpo. Finalmente entendi o fenômeno, a razão da paralisia. É por isso que não conseguia me movimentar. O meu espírito estava flutuando, enquanto o meu corpo repousava logo abaixo. Lentamente me movimentei para melhor ver o meu corpo dormindo. Me posicionei logo à frente e de pé. O fenômeno prosseguiu, se repetia sempre, mas agora dava para controlar. No entanto, vinha quando queria, não tinha domínio de quando que ia acontecer. Como nunca havia ocorrido com outras pessoas, pelo menos na minha família, comecei a estudar esta experiência maravilhosa. Por longos anos consultei inúmeros livros que abordavam esse assunto. O tempo passou e as experiências fora do corpo continuaram, mas de uma forma desgovernada. Não sabia quando o fenômeno ia acontecer e muito menos controlá-lo. Veja como aconteceu novamente de uma forma inesperada e ao mesmo tempo interessante. Me deixou arrepiado. Estava assistindo TV à noite. Já era tarde e acabei pegando no sono. Quando acordei, olhei para o relógio, já era madrugada. Desliguei a TV e fui para o quarto. As crianças e a minha esposa já estavam dormindo há muito tempo. Antes, vamos a alguns detalhes. O dia anterior foi muito frio e chuvoso. Por esse motivo e porque as crianças não estavam muito bem de saúde, resolvemos, a minha esposa e eu, dormir com eles no mesmo quarto. Ela dormia na cama com o mais novo, com apenas 1 ano de idade. O mais velho dormia no berço. Este tinha, na época, apenas 3 anos. E eu dormi no chão do quarto, em um colchão. Como o meu cochilo na sala foi muito prolongado, demorei muito para dormir. Permaneci nesse estado de sonolência por algum tempo. De repente, o meu corpo estremeceu e eu me vi rente ao teto. Podia ver claramente a luz dourada que o lustre estava refletindo de um pequeno abajur colocado no chão. Olhei para a esquerda e vi o guarda-roupa branco, ou seja, a parte de cima. Estava flutuando quase em cima dele. Dava para perceber a poeira que estava depositada. Olhando para a direita e para baixo, minha mulher e meu filho dormiam. Com o fato, levei um tremendo susto, como se estivesse caindo, e realmente caí. Voltei muito rápido para o meu corpo. Levantei e fui até o banheiro. Foi uma experiência muito forte.